Bom, meu nome é Sabrina Medeiros, eu sou professora de Relações Internacionais há muitos anos, sou doutora em Ciência Política, fui professora associada da Escola de Guerra Naval até o ano passado, de onde eu estou licenciada mais recentemente. Eu moro em Portugal, aqui na Europa, atualmente. Fui professora do Colégio Interamericano de Defesa, como parte da Junta Interamericana de Defesa e da Organização dos Estados Americanos, em Washington, D.C., professora de Economia Política da Defesa e da Segurança por lá. E eu queria, enfim, dar as boas-vindas a todos que aqui estão presentes ou que estão atentos a esse curso, que foi um curso dedicado, ou seja, formulado para abrigar boa parte dos assuntos numa espécie de embalagem. A gente chama isso de wrap-up, né? A gente está embalando alguns desses temas que a gente trabalha na academia, no momento do lançamento da Global Politics Academy, que visa ser uma academia que tem alguns ativos, né? Que visa ser relevante, visa ser robusta, ou seja, um ensino de qualidade, profundo, visa ser global e visa ser também orientada para o mundo real. Né? Então, com esses 4 grandes ativos, a gente inicia esse projeto a partir aqui apresentado por meio do seguinte elemento. A gente falou que esse curso é dedicado a tendências em política global, né, em Global Politics, e a gente fez isso na seguinte forma. Muito recentemente, a KPMG, que é uma grande consultoria internacionalizada, ela fez um estudo que gerou um relatório específico sobre as maiores tendências, né, internacionais em vigência pós-pandemia. Então, a gente, claro, sensível ao tema da pandemia, sensível à ideia de que pós-pandemia o mundo não será o mesmo, a gente quer alinhavar os assuntos pertinentes a International Relations, relações internacionais, International Economics, né, que é a economia internacional, e, de modo geral, a boa parte dos conhecimentos que tocam a questão das ciências sociais, né, e alinhavar esses elementos, esses conhecimentos, esses assuntos da ordem do dia com essas principais tendências. Então, desse modo, né, a nossa crença está em que não é possível pensar os temas, né, das relações internacionais ou da política internacional sem mensurar qual é o impacto de cada uma dessas tendências nesses temas. Então, a gente não quer somente falar sobre guerra e paz, por exemplo, como foi muito tempo a disciplina dividida. A gente também não quer falar só sobre as teorias que estão por trás da formulação analítica, né, dessas conjunturas. O que a gente deseja é pensar a partir das pontes, pensar os grandes nexos entre essas tendências internacionais que têm grandes implicações no mercado de trabalho, na bem-sucedida ou mal-sucedida economia. Então, a partir dessas tendências, observar aí sim os grandes elementos que tocam hoje propriamente a política internacional. Então, o nosso olhar é a partir dessa ponte entre o que são as tendências, que é essa tendência conjuntural, traçada a partir de mecanismos muito próprios, que também estão incluídos na nossa academia, como, por exemplo, a análise de cenários. Então, como prospectar cenários, como gerar cenarização e como analisar esses cenários a partir desse olhar sobre a política internacional. Então, como vocês podem ver dentro do sistema da nossa academia e aí dentro do sistema do curso, nós, então, compartilhamos o relatório da KPMG, e esse relatório, que merece uma leitura cuidadosa, né, a KPMG teve uma série de outros estudos de impacto local, sobretudo nos países onde ela está, mas aqui a gente vai tratar das 10 tendências fundamentais que eles traçaram e observando como, não só como cada uma dessas tendências impacta, como eu falei antes, mas quais são os condicionantes de cada tendência, ou seja, para a gente qualificar de fato uma tendência, a gente tem que observar que cada uma delas é propriamente formada por pelo menos um condicionante.
E é esse condicionante que a gente pode levar para o nosso mundo ordinário, para o nosso mundo real de aplicação, seja no governo, numa empresa privada, numa organização internacional ou mesmo numa ONG, numa think tank. Então, começando pela tendência número 1, eu queria falar sobre as incertezas, né? Então, a tendência número 1, que parece que é a tendência central, né, que acaba sendo a base de todas as demais tendências subsequentes, é a da incerteza. Mas a da incerteza não sob o ponto de vista tão negativo quanto aparentemente mas a incerteza como criadora de planejamento diante da complexidade. Então, é importante dizer que a tendência número 1 está calcada na ideia de que é preciso notar que o mundo ficou mais complexo, mas que não é que ele ficou complexo porque ele ficou difícil. Ele ficou complexo porque as estruturas institucionais que regulam as relações humanas ficaram, ou pelo menos merecem, a complexidade. E merecem complexidade porque simplificar essas estruturas é necessariamente ser ineficiente. Então, se a incerteza cria a complexidade, ela também melhora ou robustece a capacidade dos atores institucionais, dos políticos, né, e de todos os agentes que interferem, né, nesse cenário, de criarem estruturas mais sólidas, porque mais complexas. É claro que a tendência número 1, ela está voltada para a ideia de criação de dificuldades e, portanto, muitas vezes a complexidade é entendida como criação de barreiras. Mas, apesar claro, a burocratização institucional das regulações diversas que atingem o homem ser notadamente difícil, ela também pode trazer clareza, transparência, ela pode também regular fluxos que estão irregularmente colocados e que continuam a incidir sobre o mundo real. Ou seja, não é porque as estruturas são simples que as coisas acontecem de forma simples. Do contrário, as coisas acontecem e, a par desses acontecimentos, as estruturas acabam correndo atrás, né, tentando se adaptar a esses acontecimentos. Portanto, mesmo que de forma disruptiva ou muito energeticamente forte, né, é possível dizer, né, é possível que a gente diga que a incerteza no ambiente de complexidade cria ou pode criar, sim, também saídas com efeito no planejamento. A tendência número 2 é a respeito das cidades. Então, a gente que também tem um curso voltado para cidades inteligentes, a gente tem que falar sobre o locus dos problemas e a maneira pela qual eles têm tendencialmente sido resolvidos. Então, a tendência número 2 é sobre o repensar como essa tendência de se repensar, de se propor diante de cenários disruptivos, alcança o grande papel que tem as cidades. Então, de grosso modo, sobretudo nas relações internacionais, as cidades tiveram um papel muito pequeno, porque pareceu sempre que os governos e os grandes ministérios de relações exteriores, secretarias de Estado, ministérios de caráter estratégico, tinham a condução da política externa de país e, portanto, a internacionalização cabia sempre a políticas externas, notadamente centradas nos governos federais. Mas isso não é verdade, porque no momento da disrupção pós-pandemia, né, durante a pandemia, foi possível notar que grande parte das soluções, mesmo aquelas que derivavam de fundos ou de estratégias que fossem macroestatais, acabavam sempre como microestatais. Então, o papel das cidades e o repensar das cidades trata de um lado, as cidades pensando qual é o seu papel, requerendo fundos variados, reponderando sobre a sua capacidade de alinhavar
o setor privado em benefício próprio, de atrair a sua comunidade. Então, a tendência número 2 que a KPMG notou, e a gente está aqui voltado para essa metodologia e para esses resultados que eles acabaram gerando, é dizer que as pessoas importam e que a localidade, ou seja, a presença dessas pessoas no nível local importa mais. Então, não existe macroestratégia, seja ela de organização internacional, de um regime internacional, ou seja ela uma macroestratégia de caráter nacional, nenhuma delas tem incidência no nível local se as cidades não tiverem capacidade de adesão. Essa capacidade de adesão a gente chama naturalmente de compliance, ou seja, a capacidade das cidades de agirem de acordo. Existe um grupo, claro, de expectativas para essas cidades pós-pandemia, sobretudo. E algumas dessas expectativas já estavam presentes, outras delas foram criadas e outras delas claramente ganharam uma energia muito maior, uma cobrança muito maior. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cidades inteligentes, a gente está falando também da presença do nível local no que diz respeito ao engajamento da comunidade. Então, como é que a comunidade assertivamente vai trabalhar para que as questões de caráter de recursos fundamentais de sobrevivência, como a energia, ou a tecnologia, ou os recursos que são abstratos, a cultura, a educação, como eles serão aplicados em benefício direto e observável pela comunidade. Então, não é possível pensar uma tendência de largo prazo ou de grande desenvoltura, sobretudo nessas condições pós-pandêmicas, que ignore a capacidade ou a incapacidade das cidades gerirem-se. Isso toca um segundo problema muito relevante, que é a questão de como os fundos se distribuem. E é claro que isso traz um repensar também de como as estruturas federais, federativas são organizadas. Ou seja, embora tenhamos repúblicas de diversos tipos, algumas delas monarquias parlamentares e projetos políticos de caráter institucional diverso, é possível dizer que todo mundo se encontra nesse lugar comum. Ou seja, pode variar o modelo do parlamento, pode variar a maneira como esse parlamento equaciona com seu presidente ou com a ausência de um presidente, mas não varia o fato de que as estruturas locais se organizam na forma de cidades e que as cidades têm um grande impacto econômico direto na sobrevivência dessas populações. Então, a tendência segunda é a transferência desse grande holofote sobre governos e sobre regimes internacionais para cobrar de que governos e regimes internacionais possam equacionar da melhor forma também a presença dessas cidades. E aí é interessante o seguinte elemento nessa tendência. Quando a gente fala de tendência número 2, como cidades se repensando a partir do seu valor propositivo, a gente não está pensando na cidade como agente último dessa cadeia. A gente está pensando na cidade como interferindo nesses processos. Então, grande parte das queixas sobre os regimes internacionais, por exemplo, mesmo na União Europeia, né, é de como as cidades podem dizer o que elas acham, como as cidades podem participar dessa criação de políticas públicas, o que a gente chama de policy building, né? E como as cidades podem difundir as boas práticas entre elas, porque, notadamente, boas práticas de política pública, que são chamadas de difusão política ou policy diffusion, são dependentes de práticas que são altamente localizadas. A tendência número 3 é uma tendência voltada para as fronteiras. E essa é necessariamente uma tendência das mais negativas, porque a gente está falando de uma tendência de fechamento que antes dessa disrupção não foi possível mensurar. Então, é claro que houve períodos nessa ciclotimia de tratamento da questão das fronteiras no século XX e no século XXI. É possível dizer que as fronteiras, de modo geral, foram objeto de grande flutuação. Então, dependendo dos governos regentes, nacionalmente, houve períodos muito diferentes, né? E esses períodos muito diferentes são caracterizados por uma ciclotimia, ou seja, fronteiras abrem mais, fronteiras fecham mais. É verdade que algumas variáveis fazem as fronteiras abrirem-se mais, outras variáveis fazem as fronteiras fecharem-se mais. As variáveis que fecham as fronteiras têm sido mais
mais preponderantes do que as variáveis que abrem as fronteiras, como, por exemplo, as necessidades iminentes de comércio internacional. Então, dentro dessa tendência número 3, que a KPMG promoveu, quer dizer, o seu estudo promoveu, eles detectaram que houve uma incidência muito grande na pandemia e que não é novidade da pandemia e que era uma parte de uma discussão que foi intensificada e que tem cerca de 5 anos. Nessa análise de tendências, a tendência de fronteiras marca a ideia de que as fronteiras ganharam, apesar de todas as ideias contraintuitivas, ou seja, intuitivamente as pessoas pensam que as fronteiras criaram um grande prejuízo, porque foram massivamente fechadas, mas é verdade também dizer que, nessa tendência, as fronteiras fechadas mostraram para os seus governos que há uma grande perda de capital econômico a partir desse fechamento. Então, isso pode traduzir a ideia de que, primeiro, o comércio internacional precisa das fronteiras abertas. Mas o comércio internacional não só, porque o comércio também é parte de uma cadeia de valor que começa com o produtor local. Aquele produtor local que aparentemente não tem grande internacionalização, não tem grande efeito logístico. E acaba na estrutura portuária ou aeroportuária ou, eventualmente, ferroviária para instalações regionais, que são estruturas que ficaram paradas e que geraram grandes prejuízos. Então, é importante dizer que a tendência número 3 embora seja derivada de uma conjuntura altamente negativa para o fluxo econômico e para o fluxo de pessoas, ela acaba gerando indicadores que têm grande efeito na questão das conclusões derivadas do fechamento. Ou seja, nunca antes foi possível mensurar-se exatamente qual o tamanho dos prejuízos para uma fronteira fechada, e é possível que a gente diga que as fronteiras fechadas com esse volume, com essa desenvoltura, acabaram gerando uma tendência de preocupação com as fronteiras que é distinta da tendência anterior à pandemia. Na tendência número 4, a gente pode observar que existem questões ligadas à infraestrutura. Então, todas as medidas ou todas vamos dizer, as medidas de contenção do agravamento de uma crise de pandemia foram severamente sentidas na infraestrutura, porque aí sim os estados descobriram, e aí os agentes de modo geral, as instituições intraestatais, infraestatais ou extraestatais, elas sentiram o peso dessa grande tendência de que a infraestrutura pode não ser suficiente. E a ideia de que infraestrutura pode não ser suficiente diz respeito a tanto atendimento, né, da infraestrutura básica, como, por exemplo, instalações de saúde, instalações, por exemplo, de vacinação, então não é só preciso ter a vacina, mas ter regimes de controle dessa vacina, ter repositórios de vacina apropriados, ter uma estrutura logística confiável, distribuição de vacina. Então, infraestrutura diz respeito tanto aos serviços fundamentais, quanto também infraestrutura quer dizer todos aqueles ativos que são colocados à disposição da interação. Quando a gente fala de estruturas de interação, a gente está falando desde o sistema de produção local, que precisa de uma infraestrutura logística para atender a toda essa cadeia de suprimentos, que desde o produtor até o vendedor, até a venda final desse produto. A gente também está falando da infraestrutura dos estados em atendimento. A gente também está falando da infraestrutura dos estados em atendimento à questão fundamental das suas fronteiras, de como o policiamento, a segurança, como essa estrutura vai ser gerenciada por esse Estado. A gente também está falando de infraestrutura energética, então a gente está falando de suprimento de energia. Quando a gente fala de segurança energética, a gente tem um curso também voltado para a segurança energética, a gente está falando sobre como
a questão da energia seguramente é produzida e é levada a quem interessa. Então, como os estados e os regimes reduzem ou aumentam a sua vulnerabilidade a partir das suas infraestruturas críticas, que tocam também a questão do suprimento energético. Na tendência de número 5, a gente tem os fluxos financeiros no mercado. Então, de novo, né, o que eles colocam, né, é que esse é um grupo de consultores, enfim, que organizou um grande survey e uma pesquisa de grande desenvoltura, e esse survey demonstrou que, na verdade, a tendência número 5 sobre fluxos financeiros também redirecionou, né, fluxos financeiros de modo a que os agentes financeiros se reinventassem. Então, aquelas estruturas antigas, bancárias, e, claro, fundadas também num controle massivo por parte do próprio Estado desses fluxos financeiros, alcançaram outras proporções. Então, como a gente sabe muito bem, né, nos países de língua portuguesa isso é frequente, a gente tem o avanço das fintechs, que são instituições financeiras de grande desenvoltura e de grande também mobilidade. A gente tem outras estruturas financeiras de investimento equacionadas, por exemplo, em torno da criptomoeda. E a gente tem, então, naturalmente, uma necessidade de controle estatal que claramente não alcança esse desenvolvimento. Se é possível dizer que fluxos financeiros mudaram depois da pandemia, também é possível dizer que esses fluxos ganharam outras direções. Então, não é possível para nós, como trabalhadores, como pessoas contemporâneas dessa pandemia, pensar que nós seremos os mesmos. Então, se nós teremos que nos reposicionar, certamente é também porque os fluxos estão reposicionados, dirigidos para outros tipos de economia, outros tipos de ativos, e nós também teremos que observar quais são esses ativos e caminhar em conjunto. Na tendência de número 6, a gente está falando aqui de uma tendência exponencial de um mundo mais verde. E a ideia de construção de um mundo mais verde, ela vinha, né, encaminhada pelo menos nos últimos 20 anos. No Brasil, a gente viveu isso muito expressivamente porque a gente foi sede da Rio 92, que foi talvez o primeiro locus internacional a ser discutido dessa forma, mas muito mais recentemente, sobretudo no Fórum de Paris, né, e se equacionou medidas mais, digamos, com maior grau de compliance, de cumprimento, e, sobretudo, com um grau importantíssimo de alinhamento entre o que são esses parâmetros verdes que, claro, transformam a economia numa economia, de modo geral, mais verde, mais responsável, mais sustentável, também com aquele outro efeito que é das mudanças climáticas. Então, apesar de todo o ceticismo ainda envolvendo as mudanças climáticas, a transformação verde, ela casa com a questão das mudanças climáticas, e parece que, depois da disrupção da pandemia, não é possível observar negócios bem-sucedidos e formas de interação sem que se observe o impacto que isso gera. Do ponto de vista das relações internacionais e pensando a segurança e a defesa, a gente tem um elemento central, né? Agora, em fevereiro de 2021, saiu a notícia de que o impacto verde somente da presença das operações militares é muitíssimo mais alto do que se esperava. Então, mesmo setores que estavam afastados dessa categoria, ou dessas exigências, ou dessas demandas, passam a ser partícipes dessas demandas. Então, enquanto esse era um assunto de ministérios dedicados a isso, pós-pandemia, certamente esse será um assunto de amplos ministérios ou de amplas organizações, todas elas com algum grau de impacto e mensurando algum tipo de mecanismo de sustentabilidade de longo prazo que possa ser implementado. Na tendência de número 7, se fala sobre um objeto muito relevante, que é da resiliência. No âmbito da União Europeia, existem 2 elementos centrais da política de revisão
central da estratégia da União Europeia para os próximos anos, que são resiliência e digitalização. Então, a partir desses dois elementos, é possível concatenar uma série de políticas. Eu estou falando do mundo real, como ele se organiza. Eu estou falando também dos fundos, como os fundos se organizam. Projetos que tenham impacto objetivo na melhoria da resiliência dos estados, dos municípios, dos governos federais, dos entes federativos, dos entes variados, regionais, das organizações internacionais. E todos esses projetos terão que ter algum grau de resiliência, ou seja, o quanto eles colaboram para a melhoria da resiliência de algum tipo de setor. Então, por exemplo, resiliência do setor hospitalar, resiliência do setor econômico, resiliência, quais são os imperativos, quais são as saídas, como é que o plano de emergência era alguma coisa que se pensava só no nível dos incêndios, dos bombeiros, dos problemas das catástrofes naturais. Agora, todas as instituições que fazem parte dessas democracias contemporâneas e recentes caíram, né, nessa realidade de que é imperativo pensar planos de resiliência nos piores cenários de crise, onde se inclui a pandemia, mas não somente a pandemia. Então, as instituições precisam ser perenes, garantir a sua própria perenidade, e esse é um fator que acaba criando uma tendência, mas também pode ser uma tendência altamente positiva, porque há aqui um conteúdo e uma característica de renovação institucional que é uma oportunidade para todos nós que nos interessamos em fazer as instituições melhorarem. Nesse caso, então, aqui só para citar alguns dos elementos, é claro que a gente tem características altamente particulares, dependendo de cada caso, de cada país ou de cada comunidade. Por essa razão, a gente está oferecendo, por exemplo, o curso voltado para o BRICS, né, o BRICS e as desigualdades, porque aqui a gente tem o caso, né, o fenômeno de 5 países muito diferentes, com sistemas diferentes, continentes diferentes, regimes diferentes políticos, situações econômicas muito variadas, situações sociais, ou seja, étnicas, culturais, bastante diferenciadas, e, ao mesmo tempo, problemas de desigualdade crônicos. Então, como alcançar casos tão diferentes em análises comparativas que busquem dar mais ciência ou mais consciência sobre os problemas da desigualdade. Então, o nosso caminho, por exemplo, que está alinhado com a tendência de número 7, em relação à resiliência, é buscar nos estudos de caso e nos estudos comparativos os mecanismos de boas práticas que podem ser aplicados e quais são os resultados comparativamente falando, para que a gente possa construir a partir de boas práticas e não a partir do mundo extraordinário ideal dos estrategistas, dos quais a gente faz parte, do mundo ideal do qual a gente faz parte. Vamos para a tendência número 8, então, da KPMG. Eles estão falando sobre o que eles chamam de delivering securely in a digital world. São 2 elementos aqui presentes, né? A entrega de maneira segura num mundo digital. Nessa entrega de maneira segura no mundo digital, a gente está falando sobre 2 coisas, porque uma coisa é caracterizar quais são os desafios pertencentes à criação de infraestruturas que garantam, no nível nacional, a melhor gestão da sua economia privada e pública. Do ponto de vista da economia pública, a gente está falando também da questão, por exemplo, da energia, da garantia de infraestruturas críticas, como, por exemplo, a energética, das infraestruturas críticas, como, por exemplo, as de defesa. Então, quando o cenário da KPMG de número 8 está falando de entrega segura, ele está falando que boa parte da economia é dependente das redes. Então, existe um segundo elemento que é o digital world. Quando eles falam de mundo digital, eles não estão falando de um mundo à parte, né? O mundo onde a gente está. Isso, do ponto de vista militar estratégico, é hoje comparado a um
quinto domínio. Então, a gente tem o domínio terrestre, o marítimo, o aéreo, quem sabe o aeroespacial, se ele não estiver junto com o aéreo, e ainda um quinto domínio, que seria esse domínio da informação, da troca de informações, que é o domínio cibernético. Mas quando a gente fala de segurança cibernética, a gente não está falando só da segurança da infraestrutura, ou seja, proteger com os melhores softwares e melhores máquinas de modo vigilante, permanente e eficiente como as infraestruturas se colocarão nesse mundo, ou qual é a interface dessas infraestruturas físicas com esse domínio cibernético. Não se está falando só disso. Se está falando também de que a entrega segura é dependente de mecanismos regulatórios, ou seja, a gente está falando também de política, moral e ética, que são princípios reinantes da troca de informações. Então, as trocas informacionais, sejam elas entre as pessoas, sejam elas entre as pessoas e agentes institucionais, ou sejam elas entre os agentes institucionais, importam. Nessa tendência número 8, entregar seguramente quer dizer entregar um produto de uma empresa para uma pessoa, por meio de uma transação comercial que precisa ser segura, é também entregar uma infraestrutura que tem as suas conexões com o mundo cibernético e pode ser atacada virtualmente, é entregar também as informações necessárias para que a gente tenha um regime de segurança, de confiança mútua, onde as polícias possam trocar informações, onde possam trocar informações as instituições de Estado, as instituições de governo local, as instituições como fiscalia ou instituições de fiscalização e de renda, as instituições bancárias. Então, a gente tem um grupo importante de instituições que precisam participar dessa arena com maior segurança e a gente ainda não sabe de quem é a responsabilidade da garantia dessa segurança. Porque enquanto as fronteiras, mesmo as fronteiras mais híbridas, são regidas pelo sistema de Westphalia, a gente ainda consegue compartimentar o que é do nível local, do nível nacional, do nível regional, ou é um problema de caráter do sistema internacional. Mas quando a gente transita para a óptica do domínio cibernético, essa fronteira fica muito fluida e não é possível saber de quem é a responsabilidade. Portanto, essa é a maior das tendências, no meu ponto de vista, eu queria depois ouvir de vocês. Na tendência número 9, a gente também tem cursos na Global Politics Academy sobre tecnologias disruptivas e como as tecnologias disruptivas, a gente está falando, por exemplo, o 4G, o futuro 5G, como eles alcançam o mundo privado, as relações do mundo privado com o mundo público e quais são as interferências diretas do sistema internacional nessas relações de poder que a gente observa tanto nos regimes internacionais de cooperação quanto nos estados e como eles vão se comportar no sistema internacional. Na tendência número 9, então passando para ela, a gente fala sobre governo. E é muito interessante porque eles chamaram da seguinte forma: os governos ganham permissão para se transformarem. A ideia de governos em transformação é uma ideia quase de uma antítese, porque se é governo, não se transforma. Estruturas de Estado são muito duras, muito menos passíveis de transformação. Essa é uma verdade, a economia institucional trata isso como um custo de transição e, notadamente, quando as relações são entre governos, os custos de transação entre eles são ainda mais duros. Então, esses custos que permitem que, naturalmente, as instituições permaneçam a despeito dos governos e das suas variações, também é um custo alto no que diz respeito à transformação institucional. Então, parte importante dos desafios do século XXI está relacionada à ideia de que como é que os agentes, eu estou falando da gente, como eventualmente servidor público, como o agente político indireto, como aquele que é agente comunitário, como um agente que é votante, porque nós somos todos eleitores. Então, como o agente pode transformar ou ajudar os seus governos e as suas instituições a transformarem-se. E aqui há muito espaço para pensar a participação cidadã, a maneira como os grupos podem se organizar em torno de interesses. Então, quem são os grupos de interesse? Como
Como se organizam, por exemplo, grupos de interesse de cultura? A gente futuramente vai ter um curso que vai ser voltado para como a comunidade e os governos podem construir os elementos para a candidatura do patrimônio histórico da Unesco. Então, como as organizações que nasçam a partir dos governos locais e das comunidades, podem alcançar essas instituições internacionais, os seus fundos, os seus mecanismos regulatórios, os seus mecanismos de modo geral, que são atinentes às impressões e aos efeitos locais, mas que não ouvem o local, né? Então, nesse momento, é possível que a gente diga que a ideia de os governos ganham permissão para transformarem-se está muito atrelada à ideia de que os governos precisam criar mecanismos de vigilância de si mesmos, de autotransformação, de equilíbrio geracional, de equilíbrio de gênero, de equilíbrio racial. Então, todas essas transformações que são órbitas trabalhadas pela sociedade a partir de seus locos super específicos e aprimorados, ganham desenvoltura, ganham as políticas públicas e começam a fazer parte dessa agenda. E aí, por último, a gente tem a tendência de número 10. Essa tendência de número 10 da KPMG, ela trata de como os governos buscam parceiros. Então, é possível que a gente diga que, pós-pandemia, se criou uma série de novos paradigmas a partir dessas relações, ou como essas relações devem acontecer. Muitas vezes isso aconteceu de forma confusa, gerando dúvida, criando outros paradigmas novos sobre ética e moral, por exemplo. Imaginem, governos, a gente tinha um formato muito clássico e objetivamente estudado por meio do que a gente chamava de parcerias público-privadas, as tais PPP na língua portuguesa. As parcerias público-privadas, elas caracterizavam a ideia de que governos, nos últimos 20, 30 anos, alcançaram, né, dentro dos seus regimes regulatórios próprios, mecanismos, ou criaram mecanismos de permitir a existência de parcerias público-privadas segundo algumas regras. Mas quando a gente viu acentuar a questão da pandemia, a gente viu que algumas regras dessas não funcionavam, ou pelo menos funcionavam ineficientemente. Então, outras regras se juntaram. É possível citar, por exemplo, um caso no Brasil, pelo menos, e um caso em Portugal. Pensando aqui a língua portuguesa, e como a gente tem pessoas que não são somente do Brasil e Portugal aqui na sala, depois vai ser muito bom ouvir as experiências de outros países de língua portuguesa. Mas, no caso do Brasil, por exemplo, um grupo determinado de empresários grandes, né, de indústrias muito bem-sucedidas, se juntaram e resolveram comprar a vacina. E eles resolveram comprar a vacina e disseram que metade das vacinas compradas iam ser doadas para o Sistema Único de Saúde, o sistema público do Brasil, enquanto que a outra metade ia ser dada pelos funcionários, que, segundo eles, ficariam isentos, então, ou ficariam fora dessa fila, de modo que eles ficariam fora do custo por parte do governo e ficariam por fora da fila, ou seja, dessa ordem. De outro lado, começa um debate sobre a privatização das vacinas e, naturalmente, a exclusão da vacina das populações na ordem que, moral ou eticamente, o governo deveria dizer qual era. Se, por exemplo, os idosos, os profissionais de saúde ou os profissionais, por exemplo, da segurança pública. Então, ao fazer isso, na verdade, isso não foi um plano bem sucedido, porque também as empresas depois foram chamadas à atenção, as provedoras da vacina, e as próprias empresas disseram que eles não iam fazer isso, não iam fazer essa venda. Mas até então essa venda quase aconteceu e outros parâmetros éticos foram colocados em questão e as empresas então retiraram a proposta. De outro modo, surgiu uma outra empresária, dessa vez também grande empresária, que resolveu juntar-se e juntar também algumas daquelas empresas da primeira iniciativa para que eles, de fato, pudessem contribuir com uma cadeia logística que claramente facilitasse a
a aplicação das vacinas, a distribuição das vacinas. Então, esse incentivo, que foi notadamente de caráter privado, mas que tem um impacto total público, já foi melhor recebido. Então, eu estou falando isso para pensar a disrupção da pandemia, mas isso não fica restrito só à questão da disrupção. Isso quer dizer que governos vão se relacionar com os entes privados de formas variadas e diferentes. O antigo representante da defesa aqui em Portugal teve sobre seus cuidados uma série de contratos de economia da defesa. E foi ontem o ministro da Defesa questionado no parlamento aqui em Portugal sobre algumas iniciativas, claro, da matéria da economia da defesa, mas não só, de todos os investimentos de defesa que Portugal tem feito, tanto no Golfo da Guiné, na região do Mali, até nos Açores, com a criação do Atlantic Center, junto com os Estados Unidos, o posicionamento de Portugal para a África, para o Atlântico Sul e para a OTAN. E, dentro dessa matéria, o deputado questionou que um determinado representante do Ministério da Defesa, que tinha um cargo altíssimo sobre ele, vários contratos importantes da economia de defesa, ele agora tinha assumido um cargo na Embraer, o que envolvia diretamente também o Brasil, e que isso não era ético, posto que, claro, uma pessoa que tivesse os contratos de compra não poderia assumir um emprego logo depois naquela matéria. Então, há alguns casos parecidos, inclusive na política brasileira, e é possível, então, que a gente note que essas relações não estão, nem sempre são, apesar de sinérgicas, estão reguladas. Então, imaginem quantos postos de trabalho necessitam desse perfil analítico, porque, vejam, a disrupção ela é independente da vontade dos internacionalistas, de todo mundo que lida com algum aspecto internacional, seja como sociólogo, político, seja como funcionário público, seja como funcionário privado, mas ela também não faz escapar, né, a nós de pensarmos nas nossas relações, então, como agentes dentro desses processos. Então, nós teremos que qualificar essa informação, e claramente essa informação não é só dependente de tecnologia, nem é só dependente de estrutura logística, de dinheiro ou de infraestrutura. É preciso que as pessoas, os humanos, estejam por trás dessas grandes análises que têm grande impacto ético, social e moral. Então, para nós, todas essas questões estão calcadas na presença de ativos, estatais ou não estatais, pessoas, na forma de pessoas que, qualificadas que são, conseguem mensurar cada um desses impactos e desses planejamentos, sejam de infraestrutura, sejam de economia, sejam de tecnologia, e que naturalmente têm grande relevância para a maneira como a sociedade vai se portar daqui adiante, e estejam certos, a sociedade mudará. E se a sociedade mudará, necessariamente as estruturas e as relações entre agentes privados e públicos também deverá mudar. Quem fará parte dessas transformações? Eu estou certa que são os agentes intrainstitucionais, que serão aqueles que irão propor. É importante dizer que em todas as esferas, seja no governo, ou seja numa empresa privada pequena, é importante ouvir a base, ou seja, os projetos estratégicos hoje mal sucedidos são aqueles que não ouvem, tem uma estrutura ainda piramidal e aplicada de baixo para cima. Então, é importante dizer que a sociologia da reflexividade vai ser muito aplicada na ideia de que projetos pequenos precisam ganhar visibilidade em toda a cadeia. E isso implica também na presença das cidades, na maneira como elas se posicionarão, na participação das cidades. Então, é interessante dizer, por exemplo, que, dando aula para as polícias, algumas das minhas colegas vão reconhecer isso, dando aula para as polícias, para os agentes de segurança, em especial no estado central do Brasil, no centro do Brasil, com figuras de segurança pública muito especiais. A gente também fez isso no Rio de Janeiro, com agentes também de outros estados, mas em especial nesse projeto que envolveu o estado do Tocantins, foi possível entender que grande parte dos agentes públicos, essa era uma ideia que a gente tinha,
mas grande parte dos agentes públicos não entende que a sua participação no nível local tem implicações de caráter internacional, mesmo quando a gente fala de segurança pública. Então, é interessante notar que quando aquele agente está agindo, ele não entende que ele está suscetível a uma normativa internacional sobre tráfico de armas, que ele também está suscetível a uma questão de direito humano que está sendo discutida, uma questão de impacto ambiental, por exemplo, descarte de armamento, de munição, enfim. E há todos esses sujeitos operando concomitantemente, portanto, relações internacionais não são um objeto particular somente de internacionalistas. O que a gente quer com a Global Politics Academy é mostrar que esse objeto pertence aos comunicadores, pertence aos administradores públicos, né, a todos os agentes que são... que pertencem a cargos eletivos, né? A comissões, a grupos constituídos, voluntários, há também organizações não governamentais, a participação das think tanks, os grupos de interesse, as organizações variadas por setor, então, organizações como, por exemplo, o eixo rodoviário modal, os modais todos de transportes, os modais, as indústrias, como a indústria energética, a indústria marítima, enfim, todos esses trabalhadores, essas pessoas que são agentes, precisam ter essa interface com esse conhecimento de caráter acadêmico, mas de modo a utilizar propriamente no seu locus e transformar da sua localidade com impacto, naturalmente, que não seja somente local. Então, esse é o nosso maior desejo. Eu vou agora falar somente sobre um pouco sobre os cursos que a gente está oferecendo. A Global Politics Academy é uma academia, como eu falei no início, voltada para 4 significativos elementos, ou seja, ela quer ser relevante, quer oferecer um ensino de caráter robusto, ela quer ser orientada globalmente, ou seja, professores estão espalhados pelo globo, tem gente na França, na Irlanda, na Itália, em Portugal, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, a gente tem pessoas espalhadas pelo globo, oferecendo a pessoas espalhadas pelo globo temas que são também de caráter global. E, por último, real world oriented, ou seja, orientada para o mundo real. A gente quer falar sobre estudos de caso, a gente quer fazer comparações, a gente quer ter escuta e trazer os melhores métodos, as melhores sistematizações, ensinar e fazer junto projetos de política pública, projetos de alcance e de advocacy, né? De advocacia de determinados temas, né? Projetos de transformação, projetos de arrecadação de fundos, projetos de variadas formas. Então, nós temos aqui um grupo de cursos sempre com um calendário de 4 meses. Nós temos um plano de metas, então a gente deseja fazer a acreditação dentro do sistema europeu nos próximos meses. Os nossos cursos já são moldados como sendo sempre os cursos síncronos, sempre de 1 mês, qualificados por 25 horas, sendo 20 horas de trabalho do aluno, assíncronas, e 5 horas das quais síncronas por esse sistema, como a gente conhece aqui. A gente tem cursos, então, sempre para 4 meses, já são 37 cursos que a gente tem projetados para os próximos 4 meses. Então, em março sai o calendário, final de março sai o calendário de julho e assim sucessivamente. E no conjunto desses cursos, a gente deseja fazer a acreditação para um lato sensu e para o mestrado. Então, esse é o nosso desejo, não é uma promessa, mas é o nosso desejo. E os cursos já estão moldados, os nossos currículos, o faculty já está moldado para esse processo de acreditação que a gente deseja fazer em breve. A gente está disponível sempre no nosso e-mail da coordenação, coordinator@globalpolitics.academy, e os nossos próximos cursos, agora em março a gente tem cursos sobre modelo Nações Unidas e processo decisório, ou seja, a gente como pode usar os modelos Nações Unidas para fazer simulações dentro das suas próprias instituições e gerar melhorias de políticas a partir de simulações. Como executar uma simulação? Como montar uma simulação completa usando o modelo Nações Unidas? A gente também tem cursos sobre migrações, então, aspectos normativos das migrações internacionais, em português e espanhol, governança intergovernamental supranacional, toda a relação dos processos de governança embebidos na União Europeia, que é o mais complexo deles. A gente tem também
curso em espanhol e português sobre a política comercial, perdão, espanhol e inglês sobre a política comercial e os negócios internacionais, sobre as relações interagenciais em emergências, a gente tem em português e espanhol esse mês, vai ter inglês no próximo mês. A gente tem um curso, nosso primeiro, por enquanto, mas não vai ser o único em pouco tempo, em francês, é o curso de Discrimination Positive, que também tem em português. A gente precisa lembrar que a ideia de ser global também é oferecer várias línguas, então os alunos vão poder ter um currículo, né, no longo prazo, formar-se por meio de vários cursos que têm variadas línguas, com essa perspectiva também de que a língua influencia, né, na maneira como a gente oferece a disciplina. A gente tem também cursos ainda em março sobre como fazer análise de cenários, então um curso bem calcado em cenários já distribuídos e como analisar esses cenários para o impacto no seu setor. A gente tem curso sobre BRICS e as desigualdades sociais, esse curso está tanto em inglês quanto em português, comparando, eu já citei ele. A gente tem curso de economia da defesa e economia da segurança, que eu vou dar tanto em inglês quanto em português. E a gente já tem aí os de abril, maio e junho, sendo cursos sobre política de defesa da Rússia, energy security, maritime security, cooperação técnica internacional em português e inglês, comunidades e complexos de segurança, tanto em inglês, espanhol, português, integração regional e territórios turísticos inteligentes, além de as armas nucleares também ainda importam, estabilidade estratégica e tecnologias disruptivas e governança global. Por último, nós temos também os cursos de individual mentoring. Então, se você gostaria, de alguma forma, de uma mentoria individual, seja para fazer um projeto futuro de mestrado, um projeto de doutorado, um projeto da sua empresa, auxiliar na sua carreira, orientar quanto a uma formação e uma estratégia pessoal de desenvolvimento, os cursos estão lá oferecidos na forma de individual mentoring, tanto em inglês, espanhol, português e francês, de acordo com os expertises que nós temos aqui no Faculty. Eu queria, então, eu queria parar agora a gravação.